A Freira no Subterrâneo. Autor anónimo, traduzido por Camilo Castelo Branco. Lido por Cristina Luís. Capítulo 3. O In Pace. Nota do tradutor. In Pace. Assim se designava antigamente o cárcere perpétuo dos mosteiros onde eram castigados os criminosos de enormes delitos. Este castigo era precedido de grandes e terribilíssimas cerimónias. A mesma expressão, in pace, era aplicada às masmorras das prisões civis, equivalia à eterna privação de liberdade. Nota do tradutor. No espaço de poucos pés quadrados, estava agachada, recurva sobre si mesma, uma criatura talvez humana. Dizemos talvez porque a face contraída pelo sofrimento revelava uma expressão medonha, em que a loucura se confundia com a raiva. Os cabelos prematuramente embranquecidos ondeavam-lhe desgrenhados sobre os ombros. Alguns farrapos cobriam apenas a nudez da miserável mulher. Caíam-lhe os braços sobre os joelhos retraídos. Servia-lhe de leito alguma palha fétida. O único postigo do cárcere tinha sido ladrilhado. Nem ar, nem luz neste túmulo. Era o in pace da morte antes do trespasse. Nunca tão lúgubre agonia ferira a vista do Dr. Blumenstock. Nunca o juiz Zolpke tinha visto nas prisões civis um criminoso tão desumanamente tratado. A presa, quando viu a luz do círio, abriu os olhos ofuscados e fechou-os subitamente. Agitando-se violenta, ergueu-se hirta sobre o seu muladar e exclamou: "Matem-me! Matem-me de uma só vez!" Depois, apontando com o braço descarnado contra a perlada, exclamou convulsa: "Deus julgará a Maria Wenzig! Estou pronta a comparecer na presença dele. O meu inferno foi neste mundo." Fez uma pausa, expediu uma casquinada sinistra e bateu as mãos descarnadas, clamando: "Ele há de tornar aquele que um dia quis salvar-me. Há 20 anos que o espero e ele há de vir trazer-me a liberdade, o dia e a luz." "Oh, que frio eu tenho!" murmurou ela tiritante. "Não apaguem a luz que me faz bem. Há tanto tempo que não vejo o sol. E a luz é tão bonita." E sem transição, a desgraçada fechou os 2 punhos, ameaçando as testemunhas desta cena, e exclamava: "Querem torturar-me, querem levar-me à penitenciária. Bem me lembro, as coroas de espinhos, o açoite, as dores na cruz e o capelão a escarnecer o meu suplício. Perderam-me e querem agora assassinar-me. Eu lutarei, eu me defenderei com as unhas e com os dentes. Não se cheguem para mim. Eu não sou freira, não sou mulher, sou uma fera." Um grito rouco rugiu na garganta contraída da presa. Zolpke, à custa de um violento esforço, aproximou-se dela e disse: "Bárbara Ubrick." A encarcerada caiu de joelhos perguntando: "Quem proferiu este nome? Quem se lembra dele?" "Bárbara era o nome que me dava minha mãe, o nome que me dava o meu amado. Quem é que se lembra de um nome que eu julgava esquecido de todos?" "Venho procurá-la, Bárbara, arrancá-la a este inferno." "Não me enganem", murmurou ela com voz enternecida. "Se me querem matar, façam-no. Fácil é, aqui estou. Que suplício não será preferível a esta vida?" "Nós viemos salvá-la", repetiu Zolpke. "Em nome da lei e da justiça, levante-se, que nós vamos ampará-la para sair deste cárcere." Panza acercou-se da perlada e disse: "Dê cá o seu manto para cobrir aquela desgraçada." Só neste momento Bárbara divisou a perlada, e então, vibrando um grito estridente, correu impetuosa para o fundo da masmorra, bradando: "Mentem! Querem enganar-me! A fúria está ali, o suplício está perto. Ah, sim, pois não saio, matem-me aqui de um golpe, por piedade. É muito, morrer a pedaços." "Em nome de Deus lhe juro que venho socorrê-la", replicou Zolpke. A presa não o acreditava.
O relâmpago de razão que parecia alumiar-lhe as palavras apagara-se sob a impressão do terror, e ela agora chorava como uma criança, logo rugia ferozmente, e às vezes, cozida com a parede, lívida e minacíssima na sua imobilidade, estendendo os braços cadavéricos, ameaçava os espectadores com as unhas agudas. Ouviu-se do lado da escada rumor. O comissário deu alguns passos e percebeu a luz de 2 círios. O bispo, consoante prometera, chegava acompanhado de 2 agentes. A indignação empalidecera-o. Nobre e santa cólera fuzilava-lhe na vista. Cresceu para a perlada e perguntou-lhe severamente: Isto é obra sua? É assim que pratica a misericórdia de Cristo? Esta freira está alienada, respondeu Maria Vencic. Rasga os vestidos e só com a prisão podemos reprimi-la. Alienada? Bradou o bispo. Alienada? Sim, atualmente, de certo. Mas estava-o ela quando a trouxeram para aqui? Então a senhora é juíza e algoz nesta casa? Como? Uma freira? Uma filha da mãe espiritual que a senhora devia ser destas religiosas? Agoniza lentamente aqui por sua ordem? E ousam chamar-se as esposas do Senhor e atrevem-se a aproximarem-se dos sacramentos. A senhora merece ser fulminada por todos os raios da igreja, mas eu não sei que haja anátemas bastantes que a castiguem. Receio perder a razão se aqui estiver 24 horas, e a senhora acusa de louco uma criatura a quem a sua crueza roubou a luz do entendimento? A louca não compreendia as palavras do bispo. Mantinha-se aterrada, empedernida contra a parede, com os olhos esgazeados e os punhos cerrados. Ah, dizia ela, eu pensava que só o capelão, o miserável Onufre, pertencia aos meus verdugos, mas também tu aí estás, bispo. Tu, pastor destes miseráveis padres que me torturam depois de me aviltar. Oh, raça de víboras! Mercadores de hóstias e de indulgências, vós poluis e crucificais as esposas de Jesus. Se o mundo soubesse, seriam poucas as pedras da rua para vos apedrejar. Vens aqui julgar-me e condenar-me, bispo. É pena que eu já não seja linda. O espetáculo do meu suplício te daria prazer como ao padre Onufre. Ah, vingança divina, tu não és mais que uma palavra. Cólera celeste, que é da tua justiça, pois estes muros não se abatem para esmagar o ninho dos escorpiões. Deus não existe, ou absorveu-se na sua eternidade impassível. Ele já não olha para a terra, senão a terra seria pulverizada por causa dos seus crimes. Que quereis fazer do meu corpo espedaçado, ó fariseus? Vós já o amastes quando a pele era fina e as formas elegantes. Quereis agora que eu acompanhe as gargalhadas das vossas orgias com os meus gritos de angústia? Lá em cima tendes religiosas novas e belas noviças. E de ensinar-lhes o que vós chamais amplexas do esposo. Oh, a vida! A vida! Eu devia matar-me antes de deixar lançar o véu sobre a minha cabeça. Eu era tão pura, Senhor, e vós fizestes de mim tão enorme pecadora, tão miserável mártir. Oh, os sacrílegos, os carrascos, os profanadores! O bispo deixara correr a torrente das palavras. Em meio das divagações da misérrima louca, descobriu uma cadeia de factos sinistros. O que ele não via, adivinhava-o. Esclarecido subitaneamente, penetrava os mistérios de iniquidade que até àquela hora tinham fugido ao seu entendimento. Durante o seu episcopado, crimes imundos se haviam cometido. A religião tinha sido conspurcada, as leis mais santas traídas, a caridade, a humanidade, esta virtude instintiva do coração do homem, haviam sido sovadas aos pés. Em vez de gemebundas pombas exalçando para o céu votos puros, a fim de obterem o celeste perdão, ouvia brados da devassidão monástica, a pior de todas as libertinagens, porque se faz cúmplice de Deus.
Em vez de virgens prostradas sobre os ladrilhos, pedindo ao céu perdão dos crimes do seu povo, descobria mulheres loucas de seu corpo, servindo-se da própria penitência para cevarem deleites. Aquele sagrado claustro, um dos mais admiráveis modelos da regra, estava eternamente profanado. O capelão do mosteiro era o chefe desse harém de religiosas, e ele bispo, padre, pastor, que tinha o cargo das almas e direito de direção e inspeção, confiando na rotina de escurar a de ver e ouvir, nunca se persuadira que algumas pobres meninas, fechadas nesse convento por pobreza, desesperança ou submissão, se achariam no lance horrível de denegrir o que o claustro devia ressalvar, ou então seriam presa de vinganças tanto mais requintadas quanto misteriosas. A primeira palavra deste enigma espantoso disse-lhe a Bárbara. Cumpria-lhe averiguar o mais. Galecki chegou à entrada do cárcere e disse com a voz cheia de tristeza e dignidade: Tem direito de me acusar, Bárbara Ubrick, porque houve desmazelo no meu dever de pastor. Eu deveria confiar de mim só para bem ajuizar do viver destas casas. Foi a confiança que me cegou. Iludiu-me a austeridade aparente destas mulheres. Tamanhas infâmias quem poderia crê-las? Se os homens as contassem e os escritores as escrevessem, acusá-los-íamos de impiedade e lastimaríamos que tão mal julgadas fossem aquelas que fugiram do século para conquistarem o céu em tempos como estes. Confesso-me réu, Bárbara, mas chegada a minha vez de juiz, vou chamar ao meu tribunal Maria Wenzig primeiro e depois as suas cúmplices. Interrogatórios, livres e completos, vão dilucidar-me a verdade em todos os pontos. Serei rigoroso e inflexível. Castigando, vingarei não só o seu longo suplício, mas a injúria atirada à religião cujo ministro sou. O príncipe da Igreja vai armar-se com todos os raios canônicos para fulminar as suas perseguidoras. Venha sem medo, Bárbara, e compenetre-se bem de que eu vim salvá-la deste cárcere. Por quanto tempo? Perguntou Bárbara. Não voltará aqui mais. Nunca mais? Disse que nunca mais? Oh, luz do céu! Oh, celestial alegria! Onde dar-me vestidos? Poderei comer? Sentirei acordar o meu cérebro que se atrofia? E hei de ver o sol, a claridade que eu já não conheço? Hade, Bárbara, pode vir conosco. Lá acima? Sim, mas sairá imediatamente desta casa. A louca sorriu. Ponha esta capa, disse o bispo meigamente. Mas Bárbara, reconhecendo o hábito religioso, recusou. E então o bispo, tirando a própria capa, lançou-lhe sobre os ombros. Bárbara envolveu-se e das dobras negras ressaltava-lhe a face lívida como cabeça mumificada pela morte. Zolbki e Panza ampararam-na. 2 birros ladearam a prioresa. O serralheiro ia à frente do grupo, levando a tocha. Quando Bárbara chegou ao topo da escada, caiu, ajoelhou e soluçou como criança. O dia! Exclamava ela. O dia! E os seus braços mirrados erguiam-se para o céu num êxtase de gratidão. E ao mesmo tempo, disse o bispo à perlada, faça reunir todas as religiosas na sala do locutório e o capelão também. A prioresa dirigiu-se impassível ao salão onde a esperava a porteira. Momentos depois, as religiosas com seus véus achavam-se reunidas, trêmulas e aterradas pela perspectiva de um funesto acontecimento. As mais moças choravam, as velhas pavoriam-se por verem o bispo visitando-as. Era esta uma visita natural, suposto que nenhum bispo de Cracóvia exercesse tal poder para não dar visos de suspeita, mas que Monsenhor Galecki autorizasse as investigações da polícia ultrapassava os limites. Pois quê? Não seriam invioláveis os mosteiros carmelitanos? O nome de Santa Teresa de Ávila não protegeria suas filhas? A lei, forçando as portas das reclusas,
Ousava esquadrinhar-lhes o modo de viver tão à parte? Em que pensava o Santo Padre, se não defendia os mosteiros? Não seria melhor isto que estar a reunir tropa em defesa de um território que Cristo lhe não dera? Todavia, entre as religiosas que abaixavam os olhos, algumas abençoavam a intervenção das leis disciplinares e civis. Uma noviça muito na flor dos anos, de joelhos na sala, orava como Daniel orou na caverna dos leões. As freiras velhas estorciam-se com frenesis de raiva e davam aos seus semblantes de pergaminho a imobilidade dos traços esculturais. Sabiam algumas que haviam de revelar terríveis lances, e assim se perguntavam se seria bom mentir, se confessar, granjeando alguma indulgência pela franqueza. E desta sorte se premiam umas contra as outras como se assim pudessem afrontar melhormente a borrasca. A maior parte delas ignorava a prisão de Bárbara. Às religiosas novas havia-se dito que ela morrera. Porém, as que a conheciam e conjeturavam que o negócio entendia com ela, tremiam do resultado. A chegada do padre Onufre, longe de as sossegar, dobrou-lhes o terror. Uma saiu-lhe ao encontro e disse-lhe: "Salve-nos, já que nos perdeu!" Ao abrir-se a porta para entrar o bispo, as freiras recuaram até à parede como se ela pudesse engoli-las e defendê-las do opróbrio. Monsenhor entrou primeiro. Bárbara, que tanto almejava a luz do dia, não podia suportar-lhe o brilho. O ar vivo que lhe dava no rosto era forte demais para aqueles pulmões afeitos ao fedor do cárcere, e por isso, cambaleando, parecia ébria. Zolbki e Panza levavam-na amparada. O espetáculo, porém, da comunidade reunida galvanizou-a a pouco e pouco. Retrocedeu 20 anos. Reminiscências de algumas feições lhe acudiam através dos destroços feitos pelo tempo. Murmurava nomes conhecidos e, tanto quanto a razão vacilante lhe concedia, ia subindo na escaleira das suas memórias. Embuçada na capa, com os cabelos brancos dispersos pelas páduas, estendia o braço seco e mostrava ao bispo as freiras que ela conhecera. Ainda o terror lhe paralisava a língua, ou bem pode ser que o rancor lentamente cumulado em seu coração não pudesse ainda desafogar-se. E os magistrados, sentados à mesa, escreviam. "Como se chama?" perguntou o comissário à prioresa. "Maria Wenzig. É filha do defunto Wenzig, que exerceu altas funções e deixou um grande nome literário?" "Sou." "Que idade tem?" 37 anos. "Há quantos anos está no convento?" "Entrei de 21. "Por inclinação? Que entende por essa palavra?" "Pode entrar-se no convento por tendência à vida religiosa, ou por violência da família, ou pelas grandes desesperações que nos levam a desejar uma sepultura." "Entrei por inclinação." "Não está no mesmo caso a desgraçada que hoje nos interessa. Foi aqui arrastada por sua família e encarcerada como presa e não como freira. Mais tarde saberemos que circunstâncias a trouxeram a isto. O que hoje importa é saber com que direito e com que motivos a senhora usou com ela semelhante crueldade." "Bárbara está louca", respondeu friamente a prioresa. "Louca. Até certo ponto, assim é. Mas quem a tornou assim? Quem a exasperou? Quem obliterou com a tortura aquele cérebro exaltado, aquela natureza ardente, senão os flagelos que a senhora lhe fez sofrer? Bárbara foi presa depois que enlouqueceu. As freiras é que a prenderam? Não, foi o sacristão Casimiro. Quem empedrou a janela do seu cárcere? O sacristão. Quem dava de comer a esta desgraçada? A subprioresa Teresa. As freiras conhecem as torturas infligidas a Bárbara? Algumas." Zolbki, voltando-se para Bárbara, disse suavemente: "Faça um esforço para reatar a cadeia do passado. O que eu lhe pergunto importa ao seu livramento e à salvação daquelas que, à imitação da senhora,
são ameaçadas de prisão e martírio. Se lhe for forçoso fazer alguma penosa confissão, não tema. Tem aqui a lei para protegê-la e um sacerdote para a livrar de escrúpulos. A senhora foi fechada no seu cárcere há 20 anos. Cometeu algum delito que merecesse castigo, já não digo como este, contrário à justiça e à humanidade, mas qualquer punição? Bárbara passou as mãos pela fronte e respondeu com voz sonora. Sim, tenho uma culpa, mas não sou eu a culpada. O responsável do crime é outro. Quando entrei no convento tinha um amor único. Guardei-o puro em mim como fogo sagrado. Mas um homem, um monstro, forçou-me a violar o meu voto de castidade. Um homem? Quem? Perguntou o bispo. Está ali, disse Bárbara. Entrou aqui para ver a vítima da sua lubricidade. Ele espera que a demência embargue a acusação na minha garganta, mas a razão reaparece-me. A razão que eles enfraqueceram, mas não vingaram extinguir. Eu compreendo que me querem vingar e por isso acuso o réu. E apontava para o capelão a quem o bispo perguntou. Ouviu? Ouço, monsenhor. Esta mulher está possessa de um espírito mau e eu nem sequer lhe refutarei as calúnias. Vossa Excelência já ouviu dizer que ela está doida. Julgue-a pelo que diz. Aponta-me como cúmplice das suas culpas. Capaz seria ela de acusar também os anjos e o próprio Cristo. O Cristo, balbuciou Bárbara. O Cristo. Eu bem me lembro dos amplexos do esposo divino, do oratório místico e do cantar da filha de Sulam. Eles não viram a alcova sagrada das monjas. Miserável, miserável. Tu me perdeste e a idade ciosa das minhas rivais fez o resto. Prenderam-me porque tu me preferias e porque era assim preciso enterrar a minha culpa. Mas aí as tem todas, senhor bispo, prosseguiu ela apontando para as freiras. Não há aqui uma só que seja pura, uma só que seja virgem. E o ardil da corrupção vai tão longe que algumas nem sequer sabem que estão prostituídas. A corrupção, para saber-se o que ela é, faz-se preciso escavá-la na alma de uma freira ou de um confessor de religiosas. Bárbara emudeceu, exaurida de alentos, mas depois, abeirando-se da perlada, insistiu. Deixaste-me sem pão e sem vestidos. Impediste-me que eu invocasse socorro e misericórdia, mas chegou a hora de saldarmos nossas contas. As minhas não são as mais difíceis. Que vida eu vivi, que vida eu passei. Os magistrados atendiam àquelas palavras com progressivo interesse. Bárbara recuperava a sua lucidez. Quer a senhora sair imediatamente desta casa? Perguntou Panza. Eu a farei transferir para o hospício de São Lázaro. Já, respondeu Bárbara. Mas aquelas ficam no mosteiro. Em nome da minha autoridade episcopal, interveio o bispo, declaro interdito este convento. É proibido oficiar nesta igreja. São retirados os sacramentos às religiosas que os profanaram. O capelão passe para uma casa de penitência e a justiça eclesiástica punirá as criminosas ao mesmo tempo que a justiça secular a quem os entrego. Zolpke acenou aos seus quadrilheiros dizendo: chamem um destacamento de hussardos. É preciso, de certo, proteger estas miseráveis mulheres contra o furor popular. As novas correm depressa e o que se está passando aqui deve já saber-se lá fora. Os quadrilheiros retiraram-se. Zolpke falou ao ouvido de Panza e depois perguntou à prioresa. Onde está minha filha? Espera-o na igreja. Zolpke dirigia-se para lá, enquanto Bárbara o seguia com obstinado exame, procurando dar um nome àquele rosto, mas não podia. Instantes depois, o doutor, Bárbara e mais 2 pessoas entravam numa carruagem e seguiam para o próximo hospício. A tropa chegou logo. Como sempre acontece quando se fazem arrestos, a notícia de que a força armada entrava ao convento das Carmelitas divulgou-se com extrema rapidez. A populaça apinhou-se na rua,
perguntando e esperando. Os ódios velhos, longo tempo represados, extravasavam. As injúrias faiscavam das línguas dos homens e do mulherio. Repetiam-se as velhas legendas do mosteiro, as crueldades ali feitas, e citavam-se os nomes de meninas que ninguém mais viu. O mistério em que se acobertam as ordens claustrais volve-as mais suspeitas que quaisquer outras. A grade que defende do mundo deixa ao mundo o direito de suspeitar. O silêncio que reina nesses serralhos celestes aguça a curiosidade de conhecer o que aí vai. Apenas se proferiu o nome de Bárbara Ubrick, esta mulher incutiu terror ao espírito do povo, como se fosse a imagem da morte. Mas recordaram-se que a tinham visto no dia da profissão, radiosa de mocidade e beleza. Murmúrios de piedade circularam nas turbas que aumentavam e impacientes esperavam a saída dos agentes da polícia e o desenlace do drama. Abriu-se enfim a porta das Carmelitas, de par em par. Assomou primeiro o comissário, depois 4 quadrilheiros escoltando a perlada e a subprioresa. Os gritos, os urros, as ameaças da multidão estralejaram assim que as viu. Algumas mulheres apanharam pedras para as arremessarem contra as 2 freiras. Os hussardos esforçaram-se de balde para defender as carmelitas daquela horda agressora. Gritavam todos repetindo o nome de Bárbara, como aquele brado do Senhor falando a Caim. Que fizeste do teu irmão? As 2 religiosas desceram o véu para encobrir a vergonha sob as dobras desta manha, mas uma mulher do povo mais atrevida arrancou de repuxão o véu de Maria Wenzik, exclamando: Vede-as, as corruptoras das raparigas! Caçamos esta miserável, mas escaparam-nos milhares delas. Arrasemos a casa das carmelitas e a dos jesuítas, que só as mães sabem guardar as suas filhas. Fora da cidade com estas pestes e façamos justiça por nossas mãos. Os hussardos tiveram de cerrar filas e levantar um muro vivo entre a multidão e as 2 carmelitas, que imediatamente foram encarceradas. Fim do capítulo 3.